Olá, olá para todos, Deus abençoe. Estamos estudando o livro de Tiago. Tiago é maravilhoso pelos seus ensinamentos, onde podemos, ao ler a palavra de Deus, ver condições práticas para o homem, coisas práticas para viver, e por isso é que é interessante se você me acompanha estudando este livro. Vamos continuar estudando o livro de Tiago no capítulo 1 e vamos estudar o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: porque toda excelente dádiva e todo dom perfeito vem do alto, provenientes do Pai das luzes, em que não há mudança alguma nem sombra de variação. Versículo 18. Ele é quem por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos as primícias das suas criaturas. Vemos nestes dois versículos algo bem claro. Estamos nos versículos anteriores falando da sabedoria, falando da tentação, e que a tentação vem por causa da concupiscência ou a cobiça, como em outras versões se fala, e essa maldade, concupiscência que há no coração humano é quem leva ao pecado, porque ela é atraída pela tentação. Então caímos no pecado ali. Agora, no versículo 16 que já estudamos as formas de engano, onde os conceitos de Deus são variáveis pelos homens por causa de não conhecer ao Senhor, muitos são enganados. Agora, Tiago fala, não se enganem, meus amados irmãos, porque toda excelente dádiva, ela vem, e todo dom perfeito. Agora, temos que fazer uma diferença entre o que é um dom e uma dádiva. O dom é algo que já se deu, ou seja, se você tem um dom é porque já foi dado para você, não é tirado. Mas a dádiva é algo que está por ser entregue. Então, quando falamos de toda dádiva, é o que está nos céus preparado para nós. E todo dom perfeito, o que já foi entregue. Quando falamos nesse aspecto, estamos falando de que absolutamente todo o que já temos e o que está por vir é perfeito e vem da mão de Deus. Como não considerar Deus um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus bom, Deus eterno, se nós, por algum acaso, pensamos de maneira diferente, é porque não entendemos realmente, não conhecemos realmente a Deus e seus propósitos para nossas vidas. Lembram que os primeiros programas falamos da sabedoria e em que consiste a sabedoria? Está atrelada ao propósito de Deus para nós. Uma pessoa sábia é uma pessoa que vive o propósito de Deus, que o que faz para a glória do Senhor, porque sabe seus propósitos. Mas vemos aqui que todo dom perfeito vem dele. Nada absolutamente que venha de Deus tem uma sombra de maldade, porque ele sempre quer as coisas boas. Agora, no seu estilo de vida, nas suas situações, você diz, olha, Deus é culpável porque Deus fez isto. Não. Muitas pessoas, por exemplo, dizem, porque Deus tirou esta pessoa que eu amava tanto do meu lado, esta pessoa com a qual era a minha estrutura, por que tirou ela? Não compreende você que Deus quer que a estrutura da sua vida seja Ele, não uma pessoa? E não por isso o amor que você tem ou teve por essa pessoa, bom, obviamente sofreu, claro, porque emocionalmente se sofre, mas quando você volta os olhos ao Senhor, quando você deixa de pôr as suas situações, os olhos nas suas situações, nos seus problemas, nos seus conflitos, e você volta os olhos para Deus, sua vida se torna totalmente diferente. Todo dom perfeito vem do alto. Há momentos nos quais pessoas dizem, olha, se eu não tivesse tido essa situação, eu não tivesse voltado os olhos ao Senhor. E é assim, reconheçamos a dureza dos nossos corações. Deus usa precisamente as circunstâncias para tirar essa dureza, para tocar no íntimo do nosso ser. E nós necessitamos voltar os olhos ao Senhor. Você pode se sentir completo confiando 100% numa pessoa, confiando 100% nas suas riquezas, na sua sabedoria, mas
E que acha você em enfermidades como o Alzheimer, que a pessoa perde absolutamente todo o conhecimento? Tudo cai, tudo é variável. O único que permanece para sempre é Deus. Por que não reconhecemos e somos honestos que nós, no meio da nossa intelectualidade, no meio da nossa fortaleza, no meio das nossas experiências, o único que permanece é Deus? E não nos deixamos tratar por Deus, não deixamos que essa terapia de Deus toque os nossos corações e Ele faça uma obra sobrenatural. Vejamos então que diz que toda excelente dádiva e todo dom perfeito vem do alto, proveniente do Pai das luzes. Na antiguidade, quando se falava do Pai das luzes, que é um termo hebreu, se fala do Pai que criou todos os corpos celestes. Então, quando se vê a lua, quando se vê o sol, quando se vê as estrelas e a mesma terra, são corpos celestes, corpos que o Pai Deus criou. Por isso o Pai diz o Pai das luzes. Agora vejamos algo tão claro que conhecemos. Há um movimento rotacional na Terra, há um movimento translacional, ela se traslada de um lado a outro. E o Sol também tem um movimento dentro da constelação, as constelações se movem, tudo se move. Quem permanece firme, inamovível? Deus. Deus é fiel, Deus é pleno, Deus é perfeito, Deus não muda. É por isso que claramente diz em que não há mudança alguma. E aclara, não há mudança, mas não há mudança alguma, ou seja, não há absolutamente nenhum movimento, digamos, em Deus, nenhuma mudança, nenhuma diferença do que Ele falou antes ao que falou agora, nem sombra de variação, absolutamente nada. Ele é a rocha firme das nossas vidas, Ele é o rochedo onde podemos nos esconder. Então, a pergunta que quero fazer para você é: por que duvidamos? Se o que Deus falou agora deve falar o mesmo e fala o mesmo. Não podemos duvidar em que as promessas que Deus deu no passado não sejam as promessas de hoje. Claro que sim. Ele prometeu a bênção para nossas vidas, a vida para nós. E temos a vida, quienes acreditamos em Cristo. Agora, você não acredita em Cristo? Você não conhece ao Senhor? Não acredita que é o momento de voltar seus olhos a Deus para que Ele toque sua vida, para que Ele realmente guie sua vida e ponha sua vida no trilho do destino que Ele escolheu para você? Não o destino que talvez você quer ter. Pode ser, e com certeza, é superior o propósito de Deus para a sua vida do que o propósito que você tem para você mesmo. Vejamos então claramente, diz que Ele é quem, por sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos as primícias das suas criaturas. Nós somos as primícias das criaturas do Senhor, mas realmente, quando Tiago estava falando isso, as primícias das criaturas que o Senhor Jesus, que o mesmo Deus criou pela pregação da palavra, foram os discípulos, foram as primícias, os primeiros. Mas depois, não tenha ciúme disso, não. Nem pense em que você não tem essa bênção. Claro que tem. Jesus mesmo em João 17, ele orou a Deus dizendo: Senhor, eu não peço somente por estes, falando dos discípulos, senão pelos que hão de acreditar pela palavra de estes. Ou seja, ele projetou dentro dessa oração no tempo certo, ele esteve orando por você e por mim, que íamos acreditar no tempo. E acreditamos e estamos buscando o seu rosto. Todas as promessas de Deus estão dispostas para você e para mim. Todo o propósito de Deus de formar seu caráter e meu caráter está disposto para você e para mim. Agora, você não acredita? Se você não acredita, está perdendo as maravilhas da presença de Deus em você. A glória do céu na sua vida. O sentido eterno de vida. A paz interior plena
quando você confia nele e quando você sabe que ele não tem nem sombra de variação. Há muitas pessoas que oram a Deus: Senhor, eu quero conhecer tua vontade, eu quero saber o que você deseja, eu quero saber, bendito Deus. E oram e Deus fala para eles. Abrem a Bíblia, estudam a Bíblia, acreditam no que dizem e persistem ali. Mas passam 2, 3 meses e voltam em quietude. E eles voltam a Deus para dizer: Senhor, o que você acha disso? Será que Deus vai variar de um dia para outro, de um mês para outro, de um ano para outro, a respeito do que Ele fala na sua palavra? Não. Deus diz algo claro, e esse algo claro permanece. Agora, você pode dar o exemplo de Balaão. Lembra de Balaão, que foi um profeta de Deus, que foi convidado para amaldiçoar o povo de Israel? Imagine, foi lógico. Mas Balaão estava tão atraído pelos presentes que ia receber, que ele falou: aguarde ali, eu vou perguntar para Deus. E foi perguntar e Deus falou não. Segunda vez, foi perguntar para Deus, Deus falou não. Terceira vez, porque os presentes eram maiores, os oferecidos para ir amaldiçoar o povo. Deus falou: bom, você vai ir, mas vai fazer o que eu falo. E Deus deu um ensinamento muito forte na vida de Balaão, por causa dele ser teimoso em insistir em algo que não devia insistir. Eu deixo para que vocês possam ler ou estudem, ou posteriormente estudamos a vida de Balaão. Então, vamos ser cientes da grandeza do poder, do inabalável de Deus, da grandeza do onipotente que é Deus, do onisciente que é Deus. Necessitamos entender que os milagres que Deus faz, no meio da sua onipotência, Ele tem todo o poder para fazê-lo. Nós somos os que não acreditamos. Que Deus pode fazer lá onde você está neste momento me escutando, como aqui comigo, porque Ele é onipresente. Ele não precisa se trasladar ou ir de aqui até lá. Ele não precisa tomar um ônibus ou ir caminhando. Ele não tem corpo, Ele é espírito e Ele está com você neste momento como comigo. Ele é o dono do tempo. Eu posso estar gravando, fazendo esta gravação hoje, mas o Espírito Santo, pela palavra, Ele está agindo depois do tempo em você através deste vídeo. E por isso eu quero que oremos, porque talvez você está doente, porque talvez você tenha um sofrimento interno, porque talvez sua mente, seu intelecto, seu raciocínio divaga, anda por muitos lugares ou muitos conceitos e você tem dúvidas. É o momento de voltar seus olhos ao Senhor. É o momento de retornar ao trilho do propósito de Deus. Vamos orar. Amado Deus, é bom poder orar neste dia, Senhor. É bom poder entregar as nossas vidas e deixar que Tua palavra, Senhor, seja perfeita. Que Tua palavra penetre as profundezas do nosso coração. Que sejamos tocados por Ti, Senhor, nos Teus ensinamentos, nos Teus propósitos. Que o poder do Espírito Santo, Senhor, ministre nossas vidas hoje. Que o sofrimento que podemos ter, a dureza dos nossos corações, Senhor, seja, ó Deus, tocada, ó Deus, porque necessitamos olhar para Ti, Senhor. Não podemos pretender que o homem, não podemos pretender que os conceitos, não podemos pretender que as situações que temos, Senhor, ó Deus, abalem as nossas vidas, porque Tu és Deus e permaneces para sempre. E quando eu estou, Senhor, na Tua vontade, nada, Senhor, vai abalar minha vida, nada vai abalar, porque você me cuida, você me protege, Senhor, e porque a minha fortaleza és Tu. Descanse no Senhor. Fale para Deus: tenho este problema, tenho este sofrimento, tenho esta situação, mas eu creio que as promessas que você tem dado para Teus filhos que amam Teu nome, para Teus filhos que vivem para Ti, Senhor, eu creio que vou viver. E se você talvez não vive de acordo à vontade do Senhor, fale para Jesus: ó Senhor, eu quero que você guie minha vontade, que você me ensine. Eu quero que você, Senhor, seja Senhor e Deus para mim, e eu possa crescer em santidade, possa me afastar do pecado que me atrai, Senhor, me seduz. E eu quero viver uma vida plena, uma vida para Ti. Damos graças, Senhor, em nome de Jesus e no poder do Teu Santo Espírito. Amém.
Amém. Que bom é poder meditar na palavra de Deus e que você possa realmente abrir seus olhos espirituais. Fica uma tarefa para você hoje. Quanto você acredita num Deus inabalável? E como claramente fala, que não há mudança nem sombra de variação. Quanto você acredita nele? Você pode professar, falar, eu acredito em Deus, mas quando chega o momento onde você deve mostrar que sim, acredita, ali você duvida. Então, se fortaleça no Senhor, você precisa conhecer ao Senhor. Precisa estudar a palavra de Deus. Então, se comunica comigo, eu vou falar como fazê-lo, como estudar a palavra de Deus, como crescer espiritualmente, e você vai ver como sua vida muda. Bom, um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Convide outras pessoas a escutar este vídeo, envie o enlace e que as pessoas também, elas precisam do amor e da vida do Senhor. Grande abraço para todos, Deus abençoe e amo vocês. Tchau, tchau.